ajudar vocês com esse conteúdo, que ele é um pouquinho mais difícil que o conteúdo anterior. Então, a gente vai falar agora sobre a semelhança de triângulos, tá? Esse conteúdo, então, ele é semelhante ao que você estava fazendo antes, que é a semelhança de polígonos, porém, ele tem umas regrinhas a mais em relação aos polígonos. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o caso quando a gente tem os três lados proporcionais. O que quer dizer proporcional? Quer dizer que são lados que, quando eu faço a divisão, né, eu tenho valor igual. Então, nesse caso aqui, a gente pega o primeiro lado, ó, por exemplo, 12 dividido por 6, eu tenho 2. Quando eu faço 10 dividido por 5, também dá resultado 2. E o 8 dividido por 4, também eu tenho o resultado 2. Então, quer dizer que eles são proporcionais. Qualquer dos lados que eu faça a divisão, eu tenho o mesmo resultado. Então, se dois triângulos têm os três lados proporcionais, a gente pode dizer que esses triângulos são semelhantes. O segundo caso de semelhança é quando a gente tem dois lados proporcionais em um ângulo congruente. Ângulo congruente quer dizer o ângulo de mesma medida. Então, por exemplo, aqui o ângulo que eu marquei, o ângulo aqui em vermelho, ele tem 35 graus nos dois triângulos, não importa o tamanho do triângulo. O ângulo é o mesmo. E os lados também, quando a gente faz a divisão, ó, eu tenho valores iguais. Então, 9 dividido por 6 dá 1,5 e o 6 dividido por 4 também dá 1,5. Então, eu tenho lados proporcionais e ângulos iguais. O terceiro caso de semelhança é quando eu tenho os dois ângulos de mesma medida. Então, por exemplo, aqui eu marquei de azul o ângulo de 55 graus e no outro triângulo eu também tenho o ângulo de 55 graus e o mesmo ângulo aquele de 35 graus. Então, se a gente tem dois ângulos de mesma medida, ou seja, dois ângulos congruentes, quer dizer que esses triângulos são semelhantes. Então, nessa primeira parte, vocês vão fazer alguns exercícios que é só a teoria. Vai ser só baseado nessas três regrinhas, sem precisar fazer os cálculos. E para fazer os cálculos, a gente vai usar a mesma regra que usou para fazer a semelhança de polígonos, que é aquela mesma que vocês já estavam usando no teorema detalhes. Então, a primeira coisa é a gente montar as frações. Nesse caso aqui, ó, então a gente pega os valores que estão no mesmo triângulo. Então, eu peguei o 22 e o 20, ó, para montar a primeira fração. O 22 no triângulo maior e o 20 no mesmo triângulo. E daí, como que a gente vai montar? O lado proporcional ao 22 no triângulo menor, ó, ele não tem medida. Então, eu vou chamar de x. Sempre o valor que a gente não conhece, a gente chama de x. E o lado correspondente ao 20, ó, é o 10. E daí montou as frações. Depois que monta as frações, é só multiplicar cruzado, que nem vocês fizeram para resolver o teorema detalhes. Ó. 20 vezes x e 22 vezes 10. Faz a multiplicação. Então, 22 vezes 10, 220. O 20 vezes x continua, né? 20 vezes x, porque o x vale de 1. E depois da multiplicação vai fazer a divisão, ou seja, esse 20 vai passar para baixo dividindo 220. Então, 220 dividido por 20 vai dar 11. Quer dizer que esse lado aqui do triângulo menor, ó, ele tem 11, mede 11 unidades. Tá? Então, é bem simples para fazer os desenhos. Mesmo cálculo que você estava fazendo antes. Monta as duas frações, faz a multiplicação cruzada. Nesse outro exemplo aqui que eu coloquei, ó, nesse caso aqui está comparando a altura de um prédio com a altura de uma pessoa. E daí, nesse caso, a gente conhece a altura da pessoa e a sombra que a pessoa projetou. Aí eu conheço a sombra do prédio e eu não conheço a altura do prédio. Então, o que pede é para calcular a altura desse prédio, sabendo que ele é proporcional à altura da pessoa. A primeira coisa, montar as frações, ó. Então, como que a gente vai fazer, ó? A altura, vou chamar de H, que é a parte que a gente quer calcular, e vou montar a fração, ó, com a sombra do prédio. Nesse caso aqui, os 30 metros, embaixo do H, ó, porque ele está no mesmo triângulo. E depois, a parte da pessoa. Então, na frente do H, a gente vai colocar o 1,8, que é o 1,80 m que a pessoa tem de altura. Embaixo do 1,8, os 2 metros, que é a sombra que a pessoa projetou. Montando a fração, mesma coisa que o outro, só multiplicar cruzado, ó. 2 vezes H e 30 vezes 1,8.
Então, só o que eu tenho que cuidar é para montar as frações, sempre cuidando para eu pegar os valores que estão no mesmo triângulo. Ó. Então, a altura com o 30 e o 1,80 m com o 2. Depois que montou as frações, multiplica cruzado normal. Ó. 2 vezes H e 30 vezes 1,8. Então, o 30 vezes 1,8 deu 54, dividido por 2, vai dar 27 metros. Quer dizer que a altura desse prédio ali é 27 metros. Então, é bem simples se vocês calcularem, tá? Até o próximo vídeo, então.